pessoal. Hoje, então, nossa última aula, hein? Coisa boa, hein? Todo mundo já em ritmo de férias, né? Vocês estão vendo já minha tela? Não. Não? Não. Passado. Vou colocar aqui para poder compartilhar. Estão vendo agora a tela? Sim. Eu vou te contar. Então, olha só. Hoje, na nossa última aula, o que nós vamos fazer? Eu vou corrigir junto com vocês, tá? A última atividade que eu deixei para vocês fazerem, que foi a consolidação dos balanços, né? Então, eu dei para vocês 2 balanços para vocês fazerem a consolidação. E no último exercício, lá na questão 2, tinha uma pergunta para vocês responderem relativos à consolidação, ok? Primeira coisa, né? Quem realmente conseguiu fazer, fez sozinho e quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Ninguém teve dificuldade, não? Conseguiu fazer? Numa boa? Não, gente? Não consegui fazer numa boa, não, professora. Eu pedi ajuda para o Gabriel. Uhum. E qual foi a sua dificuldade que você teve para poder fazer? A minha dificuldade é na hora que eu tiro o valor líquido, né? Que eu tenho que acrescentar as outras, eu faço uma confusão danada. Tá. Então vamos lá, olha, o primeiro exercício, né? Não tinha nada demais, era só para poder fazer a consolidação mesmo do balanço, tá? Então, aqui, olha, eu tenho o balanço já aqui em tela, que vocês estão vendo, né? Esse aqui. Então, vamos lá aqui, ó, o primeiro balanço, tá? Então, aqui eu já coloquei os mesmos valores que eu informei para vocês. Sempre quando vocês forem fazer a consolidação, o que a gente precisa fazer? Criar aquelas 2 colunas, né? Que são as colunas que nós vamos fazer as eliminações. E o que, pessoal, que nós vamos eliminar na consolidação? O que a gente precisa saber é isso, tá? A chave da consolidação está aqui. A gente sempre vai eliminar todas as transações que foram comuns entre essas 2 empresas. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho empréstimos com a empresa, eu vou eliminar. Se eu tenho saldo a receber entre as empresas, eu vou eliminar. Se eu tenho saldo a pagar entre as 2 empresas, eu vou eliminar. O valor que eu tenho investido na empresa, eu vou eliminar, tá? E a gente sempre vai eliminar na proporção da participação que a controladora tem sobre a controlada, né? Porque nós vimos que a controlada ela pode controlar 100% do capital dessa outra empresa que ela tem investimento, ou ela pode controlar menos valor, né? Por exemplo, 51% ou mais do capital votante daquela empresa, tá? Então, vamos para a primeira atividade aí do primeiro exercício, que nós não temos nenhuma informação, por exemplo, de venda comum entre as empresas, nós também que a gente precisa eliminar. Quando nós temos saldo, né, de lucros a realizar dentro dos estoques, né, o que são os lucros dentro do estoque, né, a gente também precisa eliminar. Nesse primeiro exercício, a gente não teve nenhuma informação que tem lucros embutidos ainda no estoque. Então, o exercício ficou mais fácil ainda. Por quê? Porque eu preciso identificar somente aquilo que é comum entre as atividades aqui, tá? Então, olha, a primeira coisa, olhando aqui no balanço, eu tenho aqui, olha, um contas a receber de controlada. Então, isso aqui eu tenho comum. Por quê? Se eu tenho a receber da controlada, podia ser da controlada ou da controladora, né? Que isso é comum. Então, se é comum, o que eu preciso fazer? Eu preciso eliminar, tá? Então, a controladora aqui tem um saldo a receber de 25.321. Então, não tem como eu receber um valor de mim mesma, né? Então, por exemplo, eu me devo X valor, tá? Não faz sentido. Então, a gente precisa fazer essa eliminação.
Se aqui no ativo eu tenho um saldo a receber, ou seja, eu tenho um direito e esse saldo aqui que eu vou eliminar é um saldo devedor. Para eu eliminar, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um crédito aqui, porque se eu faço um crédito, eu elimino um débito e um crédito, mesmo valor, eu fico com o valor zero, tá? Então, é a primeira coisa que a gente vai eliminar aqui. Tudo bem até aqui, gente? Deu para poder entender essa eliminação? Deu. Tá. Então, beleza. Eu eliminei aqui, né, no ativo aqui, dessa da controladora, e em contrapartida, o que acontece? Se eu, controlada, devo para a controladora, no meu passivo aqui, olha, na conta do passivo, eu tenho contas aqui, ó, a receber aqui também, né, contas a pagar, no caso aqui da controladora, porque eu tenho aqui lá no meu passivo, porque eu tenho que pagar, tá? Aqui no caso é a pagar. Ficou receber, deixa eu só corrigir aqui, ó. Contas a pagar, controladora, tá? Então, é a mesma coisa, eu tenho que eliminar tudo que é comum, então eu vou eliminar aqui também. Se aqui eu tenho um crédito, para eu eliminar, eu vou utilizar aqui na coluna do débito, tá? E aqui a gente vê que o saldo final entre essas duas ficou zero, tá? Que seriam as atividades que essas duas empresas têm em comum. Além da gente ter que eliminar aquilo que é contas a pagar e receber, que seja comum entre as duas, a gente precisa eliminar os saldos de investimento, né? Ou seja, o quanto que eu investi naquela outra empresa, tá? Então, a gente tem aqui a conta de investimentos, aqui em controlada, que foi de 200 mil, tá? Esse valor aqui também a gente precisa eliminar. Se eu tenho... Opa, aqui, olha. Opa. Se eu tenho 200 mil aqui, olha, no investimento, eu também vou eliminar esses 200 mil aqui, tá? Eu fiz aqui, olha, mas é a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então, eu vou tirar aqui do meu investimento, fazer um crédito aqui, e da onde que eu vou tirar esse valor? Se nesse exercício aqui, olha, a gente viu que a controladora, ela controla 100% essa controlada aqui, tá? Por quê? Olha só, a gente tem um investimento que ela investiu no 200 mil reais. Se eu pego aqui, olha, o patrimônio líquido dessa controlada aqui, eu tenho exatamente os 200 mil que a controladora investiu, tá? Ele está aqui segregado em 180 mil de capital social e um lucro acumulado de 20 mil, que dá o valor total dos 180, tá? Então, eu vou eliminar os 200 mil do próprio investimento aqui. Deixa eu colocar já aqui também, aqui, ó. Os 200 mil aqui, e eu vou eliminar aqui do meu patrimônio líquido, tá? Que seria a contrapartida. Sempre os investimentos a gente elimina contra o patrimônio líquido. Então, eu vou eliminar aqui, olha, os 180 mil do capital social e os 20 mil do lucros acumulados, tá? Então, esse valor aqui, ele zera aqui em cima, né? Ele ficou zero aqui. E no patrimônio líquido, a gente elimina literalmente esse patrimônio líquido total aqui da controlada, tá? Então, ele vai ficar praticamente o patrimônio líquido apenas aquilo que a controladora ela já tinha, tá? Então, quando a gente consolida esses valores, tá? O que nós fazemos? Eliminamos aquilo que é comum entre as duas empresas e aquilo que não é comum a gente soma, tá? Então, aqui, olha, a gente tinha um disponível 40 mil da controladora e 51.054 da controlada. Então, 40 mil com mais 51 mil, 91.554 o saldo consolidado, tá? Então, a gente vai somar os saldos de cada uma das contas e fazer a consolidação, tá? Quando a gente chega nas contas que são comuns, a gente
vai somar aquilo que a gente vai, na verdade, eliminar aquilo que for comum, tá? Então, aqui os 25 mil, eu fiz um débito aqui, eliminei, então não tenho nada a receber. E assim sucessivamente, tá? O que a gente faz para o ativo, a gente replica aqui para o passivo, tá? Então, no consolidado, a gente tem aqui um valor total de ativo de 550.286 e um valor do passivo também de 550.286, ok? Entendido? Entendido. Era isso que eu estava errando, que eu não estava eliminando. Ah, você não estava eliminando, você estava só pegando e somando. Sim. Pois é. Então, assim, o X da questão, gente, aqui na consolidação e na prova final vai cair uma questão de consolidação, tá? Vocês têm que ficar atento a isso. Você precisa eliminar os saldos que são comuns. Então, é saldo a receber, saldo a pagar, tá? E principalmente vocês têm que verificar se tem lucro nos estoques, que a gente já aprendeu desde lá quando a gente estava falando sobre equivalência patrimonial, que os lucros nos estoques, né, eles só são realizados quando a empresa ela vende aquela mercadoria, tá? Que ela comprou da sua controlada ou sua coligada, quando ela vende para terceiros, tá? Então, fiquem atentos aí nessa questão. Tudo bem? Dúvidas, Ok. gente, ou algum comentário sobre esse primeiro aqui, o primeiro balanço? Não. Não, meu eu Posso consegui passar para o fechar. segundo, então, né? Hã? Quem não conseguiu fechar? Não, falei que eu consegui fechar, então ótimo. Ah, beleza, que bom. Então, vamos lá para o 2, né? Questão 2 lá. Pessoal, a mesma coisa, tá? E no 2, aí eu ainda dou as informações que não tem, primeiro, né? Não tem lucros não realizados lá entre as duas empresas, que a companhia, ela possui investimentos em outras companhias além da B, então não é só na controlada B, que ela tem investimentos, tá? Que a companhia A e B, elas determinaram, né, um percentual maior para destinação de lucros e dividendos. E a companhia A, ela detém 80% do capital da B, tá? Então, se ela detém 80% do capital da B, significa que a participação dela é de 80%, ok? Até aqui? Entendido isso, gente, que a participação dela é de 80%? Entendido. Beleza. Então, se a participação dela é de 80%, eu só posso eliminar 80%, né? Aquelas transações que são comuns ali entre as duas empresas, né? Limitado ao fator de 80%, tá? Eu falo assim em relação à questão do patrimônio líquido, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos identificar aqui as contas que a gente tem comum dentro do ativo, tá? No ativo aqui, gente, no ativo circulante, a gente tem aqui dividendos a receber, né, do método de equivalência patrimonial. Então, eu tenho aqui 32 mil. Se eu tenho dividendos a receber, né, da empresa aqui, que é da companhia B, eu preciso eliminar, tá? Se eu tenho aqui, então, 32 mil a receber, eu faço um crédito aqui na minha coluna, né, de eliminação, normalmente, para que o saldo aqui final seja zero, tá? Então, aqui dentro do ativo circulante, a gente não tem mais nada que seja comum, tá? No ativo não circulante, vamos ver aqui o que a gente tem em comum? Olha, eu tenho aqui, olha, dentro do grupo de investimentos, eu tenho participação em controlada, né? Então, que é essa empresa, a companhia B. Se eu tenho aqui 68.160, né, de participação, o que eu preciso fazer? Eliminar esse valor total aqui do investimento que eu tenho na controlada. Agora,
tanto que o dividendos a receber quanto o investimento, a gente tem as contas partidas aqui dentro do meu passivo, né? Aqui eu tenho direito a receber. E cá embaixo no passivo, né? A companhia B aqui, ela tem o quê? O dividendos a pagar, tá? Então, aqui, ó, no dividendos a pagar, quanto que ela tem a pagar? Ela tem 40 mil. Desses 40 mil aqui, eu vou eliminar os 32. Por que que eu vou eliminar só 32? Primeiro, que ela só tem a receber 32. E se eu calcular 80% sobre os 40, que é 80% da participação, eu também vou chegar nesses mesmos 32 mil. Tá? Então, aqui eu estou eliminando 32 mil porque é o meu montante, é o montante que eu tenho de direito na participação aqui da companhia B. Isso aqui ficou entendido? Aqui, o percentual dos 80% em cima dos 40%? Sim, isso aí tá. Beleza, tá? Então, agora aqui, o que a gente precisa eliminar? A gente tem que eliminar aqui no patrimônio líquido, né? A mesma proporção aqui que a gente tem que eliminar, tá? Então, aqui eu tenho aqui, olha, participação em controlada, 68.160, e eu elimino aqui dentro, né, da minha participação aqui do capital social, tá? Normalmente. Tá bom? Então, beleza, eliminei tudo aqui, né? Os dois valores que a gente tinha comum e a gente faz a consolidação. Para aquilo que não é comum, a gente soma e aquilo que é comum, a gente elimina, tá? Então, no consolidado aqui, a gente ficou com um ativo de 885.520 e também o mesmo valor, né, no nosso passivo circulante. E aí, nessa questão número 2, eu deixei uma pergunta para vocês responderem, né? Com base nesses dados apresentados aqui, é correto afirmar que o ativo circulante consolidado é de 539.520? Vamos lá ver? Aqui, ativo circulante consolidado, quanto que é? 507.520. Então, não é a resposta certa. Então, não é a letra. Vamos à letra B aqui. O ativo não circulante consolidado é de 446.160. Vamos lá ver. Não circulante. Consolidado, quanto que ele ficou? 378 mil. Então, também não é resposta, não é letra B. Letra C. O passivo circulante consolidado é de 426.490. Vamos ver se é circulante consolidado. 394.490. Então, não é. Então, a resposta certa é a letra D. O patrimônio líquido consolidado é de 383.230. Ok? Resposta certa aqui, letra D. Quem que acertou aí a letra D? Eu acertei. Que bom. Sinal que você fez certinho, né? Ficou dúvida, gente, aqui nesse exercício aqui? No 2? Tem mais alguma dúvida aqui? Ficou não, professor. Não? Todo mundo já está craque já? Todo mundo sabe tudo? A gente pode fazer a prova já? Aí é Tudo outra, não, né? Aí é outra demais, coisa, né? Bem, pessoal, olha, hoje, né, como é nossa última aula, eu precisava corrigir, né, essa outra atividade com vocês. E eu tô aqui agora, a gente, se não tem mais nenhuma matéria, né, não tem nada aí que tenha ficado pendente. Graças a Deus a gente conseguiu cumprir todo o cronograma. E eu estou aqui à disposição de vocês para poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham, que vocês, né, queiram tirar, já preparando vocês aí para a prova na semana que vem. Todas as notas já foram lançadas, vocês já tem lá tudo lançadinho. Dúvidas? Aproveitem. O bom é que a nota das VA dá pra gente ficar até tranquilo agora para a prova. Como é que é? É, né? O professor ajudou bem, né? Mas os alunos também se esforçaram muito, né?
Bom, né? Aham. Sei, Pat- Dúvida, Viu? gente. Se vocês quiserem tirar dúvida, é o momento para a gente poder rever, revisitar aí, se vocês tiverem alguma dúvida. A prova já está feita, né? Já, inclusive, já lancei ela lá no sistema. Então, assim, prova final, pessoal, cai toda a matéria, tá? Então, desde lá, a matéria que a gente viu, de valor justo, custo amortizado, equivalência patrimonial, combinação de negócios, partes relacionadas, tá bom? Fluxo de caixa, DVA, que mais? DMPL, consolidação de balanço, tá? Tudo isso vai cair na prova final. Então, se caso vocês tenham mais alguma dúvida e queiram tirar, a oportunidade é agora. Vamos voltar ao começo do semestre? Oi? Dá para voltar desde o começo? Desde o começo não dá não, né? Que é muita coisa, né? Vocês já imaginaram? A gente rever todo um semestre numa aula só? Bastante coisa, não é? Não é bastante? A gente fez muita coisa esse semestre. Foi mesmo. Uma Foi, coisa avançar, demais. né? Foi bastante coisa, né? Foi bem corrido, né? Hã? Nem precisava de ter caído esse tanto de coisa. Precisa sim, uai. E são coisas assim bem importantes, né? Que a gente aprendeu, né? Coisas assim, né? Que quando vocês estiverem aí no mercado e tudo, né? Vocês forem trabalhar numa empresa um porte um pouquinho maior, tudo isso que a gente aprendeu nessa disciplina vocês vão utilizar, tá? No dia a dia. E assim, eu tenho um carinho especial por contabilidade avançada, gosto muito da disciplina, porque eu acho a matéria em si que a gente viu aqui uma matéria muito gostosa da gente estudar, né? Então, assim, adoro consolidação de balanço, acho muito gostoso para fazer, calcular a equivalência patrimonial é muito bom, elaborar as demonstrações também é show de bola, né? Demonstrações um pouco mais diferenciadas, igual fluxo de caixa e a DVA. Então, assim, a gente aprendeu muita coisa bacana nesse semestre. Espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo que vocês puderem, né? E também vocês têm todo o material aí também à disposição de vocês que ficou, né? E aí, pessoal? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer tirar alguma dúvida pontual? Tem gente. Boa noite, Gislene. Tá me ouvindo Oi, bem? tudo bem, Ramon? Então, tem jeito de dar uma revisão, não, um exercício nos moldes da prova? Esse que seria O exercício que vocês podem fazer é uma refazer. bandeja, né? De bandeja. Refaça as VAs, pessoal, para vocês poderem estudar, tá? Não vou cobrar nada além do que aquilo que a gente já viu e já fez, né? Então, é sério mesmo. É uma boa atividade para vocês estudarem é refazer as VAs, tá? Refaçam todas as VAs que vocês vão conseguir tirar de letra, tá? Porque a gente tratou de todos os assuntos que a gente estudou nas VAs. Então, se vocês pegarem e refazerem, igual, por exemplo, nessas duas últimas VAs, né? Aliás, nessas últimas três. A VA2 foi o quê? O fluxo de caixa. A VA3 foi a DVA. A VA4 foi agora a consolidação de balanço, né? Na VA1, a gente viu aquela primeira parte que foi equivalência patrimonial. Não lembro o que a gente deu na VA1, não, gente. Mas eu acho que a gente viu as questões dos investimentos, né? Valor justo e custo amortizado. Que tem exercício lá que vocês podem fazer. E as questões também de equivalência patrimonial. Então, assim, querem um exercício de revisão?
refaçam as VAs. E como que vocês refazem? Refaz sem ver a resposta, faz tudo. E depois você já tem todas as correções, né, que eu já disponibilizei para vocês. Vocês vêm fazendo a sua própria correção ali daqueles valores, tá? Daquele exercício ali, para vocês irem corrigindo o raciocínio de vocês. Não tem coisa melhor para vocês fazerem para poder tirar uma boa nota aí na prova final. Beleza? Beleza. Que mais, gente? Mais nada, vamos jantar. Hã? Então tá, olha, então a gente finaliza aqui, né? Para quem eu não for falar depois, né? Boas férias para vocês. Tenha um bom Natal, viu? Um ano de 2021 bem melhor do que esse que a gente viveu esse ano de 2020, viu? Seja um ano cheio de saúde, cheio de prosperidade para vocês e para a família de vocês, tá bom? E qualquer coisa que vocês precisar, podem me privado, até mesmo quando vocês estiverem estudando, se quiser tirar alguma dúvida pontual. Tá? Obrigada, gente. Eba. Por nada, gente. Abraço, então, aí Nós para vamos vocês. chamar nós que estiver trabalhando. Não sei fazer isso aqui não, Gislene. Como é que é mesmo? Durante o dia, gente, quando eu estiver mais tranquila, eu puder responder, eu respondo. Às vezes tem que esperar um pouquinho, mas sempre eu respondo. Pode esperar que eu respondo. Tá? Ok. Obrigado, Então, tá viu, bom. Gislene? Obrigado por nada. tudo, viu? Se a gente não falar mais, viu? Por nada. Parabéns pelos molequinhos, pelo canal, que dê Obrigada. certo. De vez em quando a gente dá uma brincada lá, dá uma olhadinha. Ai, obrigada, Eles gente. são um brilho mesmo, que esse danadinho. Que Deus ilumine. Amém. Beijo para vocês, viu, gente? Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, professora. Obrigada. Nada, tchau. Tchau, tchau, professor.